Então vamos ler Mateus 28, verso 16 ao 20. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, ou até a consumação dos séculos. Amém? Você tem um chamado? Quantos têm um chamado dizem amém? Você tem um chamado. Você sabe qual é o seu chamado? Todos nós vamos ter um chamado específico. Vimos ali, eu tive a oportunidade de estar lá em Xambioá, lá no Rio Araguaia, no Tocantins, e lá nós temos alguém que tem um chamado específico para aquele povo, um chamado específico para fazer missões. Agora, todos nós nos encaixamos nessa passagem que nós lemos, porque todos nós temos um chamado. E o nosso chamado é para sermos igreja, representantes de Cristo. E aproveitando esse culto missionário, eu quero falar e refletir sobre essa proposição. Viva o seu chamado. Deus te chamou para algo. Quando falamos em chamado, falamos disso. Deus te chamou para um propósito, Deus te chamou para um trabalho, Deus te chamou para um objetivo. Agora, como que nós vamos viver ou cumprir o nosso chamado se muitas vezes nós não estamos entendendo qual é o chamado? E não existe motivo para nós não entendermos, porque o tempo inteiro o Senhor Jesus ele deixou de maneira bem clara. E a primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem nessa noite, que eu tenho procurado refletir muito sobre isso, é que Deus, Ele atua no mundo através de mim e através de você. Não que seja a única maneira dele atuar no mundo e agir no mundo, mas ele atua e age no mundo através de mim e através de você. Ou seja, a nossa missão, o nosso chamado é dar continuidade àquilo que Cristo iniciou. Por isso somos chamados de igreja, o corpo de Cristo. O Senhor veio, Ele redimiu a humanidade e Ele nos deixou um legado, um exemplo e uma missão do que nós precisamos fazer. É um grande desafio dar continuidade ao que o Senhor Jesus iniciou? Sim, mas também é um grande privilégio, porque não existe nada na sua jornada de vida e na minha jornada de vida que pode ser mais satisfatório do que nós estarmos envolvidos no chamado de Cristo, porque é algo que vai muito além das coisas terrenas, é algo de valor eterno. Eu quero lançar uma pergunta para você, e vou repetir essa pergunta no final dessa reflexão. Quando você pega a sua agenda semanal, hoje é domingo, geralmente domingo a gente para olhar as atividades que nós temos essa semana. Quando você olha para a sua agenda semanal, de segunda a sábado, você ali vai investir tempo, energia, recursos em alguma coisa. Se daqui 50 anos, você pudesse fazer uma viagem no tempo e chegar daqui 50 anos, aquilo que você fez nessa semana, na sua agenda, vai ter algum impacto nos próximos 50 anos? Ou seja, quando eu olho para a minha agenda, aquilo que eu estou produzindo, gastando meu tempo, meus recursos, minha energia, vai ter um impacto daqui 50, 40, 30, 20? Pode assustar.
mas corremos o risco de que aquilo que esteja ocupando o nosso tempo, recursos e a nossa energia, daqui a um ano já não tem impacto nenhum. Não mudou nada. Sendo que essa nunca foi a proposta do Senhor para as nossas vidas. Mas o Senhor, Ele nos chamou para algo de valor eterno e algo de impacto eterno. Que é o quê? Fazer discípulos de todas as nações. E entendendo que esse é o nosso chamado, fazer discípulo, porque eu me torno um discipulador, eu faço discípulos a partir do momento que eu entendo que eu sou um discípulo, ou seja, a minha vida com Deus, a minha maneira de entender o Evangelho, viver o Evangelho, vai também determinar o meu chamado. Mas a partir do momento que eu entendo isso, um monte de achismo cai por terra. Um monte de distorção cai por terra. Porque isso é algo tão vital para a igreja, que também é algo de intenso ataque do nosso adversário. O nosso adversário, ele tenta confundir a igreja sobre o seu chamado, sobre o que é evangelização, sobre o que é missão ou a grande comissão. Durante muito tempo, que ainda hoje tem pessoas que acham que evangelizar é quando eu então vou para uma praça, eu pego alguns folhetos evangelísticos e entrego para as pessoas que vão passando e falo: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Não é só isso. Tem a sua importância? Tem sua importância. Algumas pessoas já foram alcançadas por um simples folheto e um Jesus te ama. Mas vai muito além disso. Também vai muito além de colocar uma frase de Jesus ou um versículo nas minhas redes sociais. Alguém vai ler e pode ser abençoado com aquilo? Pode. Mas o chamado de Deus para nós vai muito além disso. O texto é bem claro. Ide por todo o mundo. Ou seja, não quer dizer que uma pessoa ela vai rodar um mundo. Não. Porque o texto diz assim: ide por todo mundo, fazei discípulos. Aqui está uma chave que nós precisamos entender. Fazei discípulos. Eu faço discípulo em 1 segundo entregando um folheto? Discípulo se forma através de vida, relacionamento, caminhar junto. Por isso eu escolhi essa imagem, né, do seriado The Chosen. Quem não viu ainda, eu recomendo que assista. Baixa no teu celular ou no teu computador, é de graça, vale muito a pena. Aqui tem a representação, não sei qual é o nome dos autores, né, de Jesus e Pedro. Jesus escolhe 12. E por 3 anos, pelo menos, Jesus caminha com eles, ensinando, mostrando a verdade, mostrando o propósito da vida, tirando as confusões da mente, despertando uma espiritualidade autêntica, e esses homens transformaram o mundo, receberam, entenderam o chamado, e o próprio Jesus ele disse: olha, o Pai me enviou, e eu envio a vós. E nós estamos nesse pacote, porque também fomos chamados para ser discípulos e para ser discipuladores, para fazer discípulos. E nós precisamos desmistificar, porque se é um chamado para todos nós, vamos não apenas estar falando de Jesus, mas vivendo esse chamado na vida, através de relacionamento. O que é mais fácil? É muito mais fácil. É muito mais fácil eu preparar um sermão, vir aqui, preparar essa igreja para receber 1000 pessoas, em 50 minutos eu prego um sermão, e vou com a mente aliviada, minha consciência aliviada, porque eu fiz a minha parte, amém. Ou eu gravo um vídeo, alcança milhares de pessoas na internet, eu posso achar que fiz a minha parte, amém. Mas viver o Evangelho e viver o chamado vai muito além disso.
Porque aqui é fácil. Vocês vêm, sentam, ouvem, eu acho que cumpri meu papel e vocês vão. Mas o chamado para fazer discípulo é caminhar junto. E quando eu caminho com gente, eu caminho com pessoas que têm problemas, que têm os seus dias de chatice, de aborrecimento, de complicação. O viver no dia a dia, daí que é complicado. E o exemplo maior é Jesus. Jesus, o Deus encarnado, ele vem e ele escolhe só gente boa. Eu fico pensando, né? Jesus, ele era Deus, ele conhecia todos aqueles homens, um por um. Tenho certeza que eu e você não teríamos feito as escolhas de Jesus. Tem um autor que ele fez uma comparação se Jesus estivesse nos nossos dias e fosse empreender um negócio. E daí Jesus manda então a listagem para o RH, para que ele receba um feedback então. E quando ele vai abrir o seu e-mail, Jesus ele começa a ler o e-mail, e o e-mail diz assim: caro Senhor, obrigado por nos enviar o currículo de todos os escolhidos para o projeto. Depois de uma minuciosa bateria de testes, onde cada um deles teve uma entrevista com os nossos psicólogos, é comprovado que a maioria dos candidatos não estão preparados. Precisam de mais formação e educação para o tipo de negócio que o senhor está abrindo. Eles não têm conceito de equipe e recomendamos que procure pessoas com mais experiência. Esse Pedro, ele é emocionalmente instável e com ataques de temperamento. O André, ele não tem qualidade de liderança. O Tiago e o João, eles colocam o interesse pessoal acima da lealdade da empresa. O Tomé tem um posicionamento de questionamento e compromete a moral da nossa equipe. Esse Mateus, ele era cobrador de impostos e foi colocado na lista negra do melhor escritório de negócios aqui de Jerusalém. Apenas um dos candidatos demonstra grande potencial. Tem habilidade, tem contato com pessoas de alta posição e nível de ambição necessário para o crescimento do seu negócio. É o Judas. Na verdade, nenhum de nós teríamos escolhido esses 12. Pessoas complicadas, pessoas difíceis, mentalidade diferente. No grupo de Jesus, nós temos um zelote, ou seja, o zelote era aquele grupo radical, os caras andavam armados, procurando o tempo inteiro se levantar contra o Império Romano. E de repente nós temos o mesmo grupo Mateus, cobrador de impostos que trabalha para o Império Romano. Só Jesus para escolher esse tipo de gente para andar com ele. Pastor Ledi, aonde você quer chegar com isso? Eu quero chegar que o modelo para que nós venhamos cumprir o chamado de Deus para a nossa vida é Jesus. E por mais que Jesus tinha 70, mas dos 70 ele afunilou para 12, e nós sabemos que até do 12 ele tinha 3 que andavam mais junto. Por quê? Nós não estamos cumprindo o chamado que Deus nos incumbiu de maneira eficaz, seguindo o modelo mestre, o modelo padrão ensinado por Jesus. É muito importante, sim, nós enviarmos missionários para os outros lados do Brasil e outros lados do mundo. Que bom que eles têm esse chamado específico. Mas escute isso que eu vou lhe dizer. Todos nós aqui fomos chamados para fazer discípulos. E nós precisamos assumir essa responsabilidade. O Senhor não quer que você ganhe 1000 pessoas para Ele e acha que isso é um grande fator. Se você levar a sério 10, 11, 12 pessoas no teu período inteiro de vida, você cumpriu a sua parte na proclamação do reino de Deus nessa terra. Porque Jesus, Ele transformou a vida desses homens. Como nós falamos, um piorzinho que o outro, mas esses homens impactaram o mundo e viraram o mundo de cabeça para baixo. Por quê? Porque eles também entenderam a necessidade de evangelizar. O que é o evangelizar? É pegar o evangelho, as boas novas de Cristo, viver, dar testemunho e implantar isso no coração de uma outra pessoa, a ponto dessa pessoa ser inflamada e querer também proclamar para outras pessoas. E assim a onda vai.
se você pega as pessoas que te cercam, você pega a sua família, ok, minha esposa está servindo ao Senhor, os meus filhos estão servindo ao Senhor, eu tenho esse meu irmão. Esse meu irmão, ele não está servindo ao Senhor. Então, eu vou levar a sério a evangelização, eu vou discipulá-lo, eu vou evangelizá-lo, eu vou pegar a essência do evangelho e colocar na vida do meu irmão, e isso é convivência no dia a dia. Esse irmão transformado, ele tem um filho, ele tem uma esposa, ele tem pessoas próximas, um cunhado, um tio, sei lá mais quem. Agora, ok, ele conseguiu evangelizar também a esposa. A esposa tem um pai, a esposa tem uma mãe, a esposa também tem os seus irmãos. Ou seja, as pessoas que me cercam, se eu levo a sério o chamado de Deus para a minha vida, é questão de anos para nós vermos Blumenau aos pés do Senhor Jesus. E esse é o chamado de Deus para cada um de nós. É claro, por que talvez isso não tenha acontecido? Por que o nosso coração não tem inflamado pelas outras pessoas? Por que nós temos arrumado muitas desculpas e a gente gosta de desculpa? As clássicas são, pastor, mas eu confesso que eu não sou bom de Bíblia. Então como que eu vou falar de Bíblia? Você não precisa falar de Bíblia. O Lardos hoje falou aqui, você sabe fazer um bolo? Você sabe fazer qualquer coisa. Faça isso, se aproxime da pessoa, fala como você era, o que Jesus fez na sua vida e o que ela pode fazer pela vida da pessoa. Não consegue falar nada, faz o bolo e coloca um papelzinho falando um versículo e convidando para vir no culto. Daí, claro, você se responsabiliza para caminhar junto, traz essa pessoa para a igreja. Aqui as mensagens vão falando com ela. Mas precisa ter o quê? Que é o básico. Compaixão. É o Mestre Jesus olhando aquela multidão e o texto diz que ele se enchia de compaixão porque pareciam ovelhas que não têm pastor. Ou seja, ovelha é um animal que depende sempre da figura do pastor. Se não tem pastor, ela se perde, a lã cresce, ela fica impossibilitada de se locomover, se cai na água ou se chove mesmo, fica muito pesada. É, na verdade, uma presa fácil para o lobo e para o leão. O pastor é que traz segurança, o pastor que cuida da alimentação, o pastor que apara a lã, o pastor cuida. E as ovelhas, o Senhor olhava para a multidão e via como ovelhas que não tem pastor, ou seja, gente perdida, gente que não tem segurança nenhuma, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. E daí a gente para olhar a nossa sociedade. A nossa sociedade, e eu não preciso aqui ficar descrevendo muita coisa para você. Pegar as notícias que estão na televisão, no jornal, você vai ver que a sociedade está cada vez mais perdida. As pessoas não sabem de onde vieram, para onde vão, qual o propósito da vida. As pessoas ficam se enchendo de um monte de futilidades que não traz propósito nenhum para elas, e daí, como eu tenho falado aqui, basta você olhar, os índices de doença da alma estão no topo, é a ansiedade, é estresse, é a depressão, é a síndrome do pânico, o índice de suicídio não para de aumentar, por mais que a tecnologia aumenta, a ciência evolui, as pessoas parecem que cada vez estão mais infelizes, insatisfeitas com a vida, ovelhas sem pastor. E eu pergunto, isso não te incomoda? Isso não te incomoda? Pastor, eu não sei como começar a me aproximar de uma pessoa para discipulá-la. É simples. Você conhece alguém que tem algum problema na vida? Você conhece ou não? Sim ou não? Você conhece alguém que está passando problema no casamento? Você conhece alguém que está passando problema financeiro? Você conhece alguém que está passando problema com os filhos? Você conhece alguém que tem problemas de vícios? Você conhece alguém que está com problemas profissionais? Você conhece alguém que está com alguma enfermidade? Gente, tudo isso são fatores que precisam nos mobilizar a fazer alguma coisa. Agora, desculpa se você se assustar com o que eu vou falar,
Mas se eu estou olhando as mazelas ao meu redor, estou vendo famílias se destruindo, gente presa nos vícios, estou vendo casamentos se deteriorando, eu estou vendo pessoas perdidas profissionalmente, gente que não tem um pão na mesa para comer, se eu estou vendo tudo isso, e isso não me incomoda, eu lamento te informar, você não é crente, você não é cristão. É impossível eu servir ao Senhor, o Criador de todas as coisas, aquele que criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e quando a sua criação perece e padece, isso não me incomoda. Me desculpa, se o teu coração não se incomoda, se o meu coração não se incomoda, isso serve apenas como um termômetro do nível da minha espiritualidade. Está de 0 para baixo. É impossível. Quando nós olhamos a podridão da nossa sociedade, as coisas ruins que acontecem, isso precisa me indignar, isso precisa me motivar, isso precisa me levar para o inconformismo com isso. Eu preciso fazer alguma coisa. E você não precisa ficar caçando problema. Você não precisa ficar parando as pessoas na rua e dizendo, me diga, tem algum problema porque eu sou crente, eu quero já ajudar. Não, você não precisa fazer isso. Basta você olhar para quem Deus já colocou ao seu lado. É lá, no teu trabalho, na mesa que você senta, tem alguém ali destruído, precisando ser discipulado, precisando receber a esperança que o Evangelho dá. E por que não fazemos? Talvez nós estamos tão distraídos com as coisas desse reino, e esquecendo que nós pertencemos a um outro reino. E é claro, escuta o que eu vou te dizer. Quando você negligencia o teu chamado, pelo menos 2 coisas vão acontecer. Você vai encontrar alguns problemas para a sua jornada, e a satisfação que vem dos céus nunca estará presente na sua vida. Vou falar mais sobre isso. Mas é por isso que hoje, baseado na palavra, o meu chamado como pastor para vocês é, por favor, não terceirize o seu chamado. Viva o teu chamado. E quando eu falo viva o chamado, é isso, não é eu vou separar 1 hora da minha semana, então, para mim entrar, gravar um vídeo falando de Jesus. Não! É a vida, é a vida. É lá com teus filhos, é lá com teu marido, é lá com a tua vizinha, com o teu vizinho, é lá com o teu colega de trabalho, é lá na escola, é lá na universidade, é lá. É na vida que você vai dando testemunho e vai formando os seus discípulos. Ah, pastor, mas nós vivemos um tempo onde as coisas já estão diferentes, né? Nós pagamos o dízimo, nós ofertamos, então os pastores é que devem fazer isso. O chamado é teu. O pastor também tem o chamado dele. E o papel principal do pastor é sarar as ovelhas, para que as ovelhas produzam, para que as ovelhas frutifiquem. O pastor tem o chamado dele. Mas essa terceirização, escute isso, essa terceirização de não cumprir o meu chamado e achar que é o pastor, é o missionário, é o fulano que tem que fazer, isso está muito longe da proposta do Senhor para a nossa vida. Mas na nossa igreja tem um ministério do discipulado, eles que devem fazer de discípulo. Um outro equívoco. Temos um ministério de discipulado? Temos, graças a Deus que temos. Está aqui o pastor Alexandre, é o coordenador geral, a Glaucia aqui da sede, são uma bênção, vários discipuladores aqui. Agora, o ministério oficial do discipulado deveria ser alguém que organiza os eventos, alguém que produz material para facilitar, alguém que dá um suporte, alguém que promove capacitações para que nós venhamos melhorar no nosso discipular. Agora, todos nós precisamos assumir o nosso chamado, que é fazer discípulos. E não terceirizar para um departamento da igreja. Como eu falei, esse departamento da igreja, nessa perspectiva
de que é eles que têm que discipular e não eu, na verdade é um grande equívoco e um grande problema. Na verdade, para a igreja, isso tem se tornado até uma muleta. Se o ministério do discipulado não é visto como este organizador que potencializa o discipular de todo o rebanho, nós temos um grande problema no evangelho vivido hoje. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Então que nós devemos parar com as desculpas e nos envolvermos com essa obra. Que eu possa olhar para a minha família e dizer: Senhor, começa em casa. Eu preciso orar por esses meninos. Eu preciso orar pela minha esposa. Eu preciso orar pelo meu marido. Eu preciso pregar o evangelho para os meus pais. Eu preciso pregar o evangelho para os meus filhos. O meu irmão está longe do Senhor. Eu preciso fazer alguma coisa. O meu patrão ainda não conhece Jesus. Eu preciso fazer alguma coisa. Ou seja, as pessoas que estão ali ao seu redor. Ali está a oportunidade de você realizar o seu chamado. E se nós fugirmos disso, sermos um Jonas, você já leu a história de Jonas? A história de Jonas, ela chega até nós, não para relatar a respeito de uma historinha que as crianças amam porque aparece um peixe e engole o profeta, amém, glória a Deus, não. Está lá aquele texto para mostrar a misericórdia de Deus a respeito da maldade humana, porque os ninivitas eram terríveis e Deus o amava e manda o seu profeta, é um chamado específico, vai até Nínive, prega a minha palavra, e Jonas, sabendo que Deus é um Deus misericordioso, ele foge do chamado. Já parou para pensar as consequências dessa fuga do chamado? Primeira coisa, ele entra num barco. E logo depois vem uma tempestade. Você já observou sobre essa tempestade? Quem que manda essa tempestade? Deus. Espera aí. Deus manda uma tempestade que está assolando o navio e vai afundar aquele navio. O povo fica apavorado e sempre, escute isso, sempre quando a fuga do chamado, as pessoas que se associaram com o fugitivo são impactadas e influenciadas pela decisão dele. As pessoas ficam apavoradas, o medo toma conta da embarcação, e daqui a pouco a gente vai ter que se desfazer daquilo que nós temos. Eles pegam as mercadorias, coisas caras, e começam a jogar. Os produtos, as colheitas, e vai tudo embora. Ou seja, trabalhar de anos é desperdiçado, inclusive financeiramente, quando se foge do chamado. Pessoas fogem do chamado e muitas vezes a família é toda impactada. As pessoas que estão perto são impactadas. A história de Jonas mostra isso. Até que Jonas diz: o problema sou eu. Já jogaram tudo fora, já perderam todos os bens, o problema sou eu. Me joga no mar e joga. E daí é no fundo do mar, vem o peixe, e daí que o profeta começa a orar. Porque ele no barco, chamaram ele para orar, ele não estava orando, estava dormindo. Daí ele começa a orar. Daí ele começa a entender o que Deus tinha para ele, o que Deus queria que ele fizesse. E daí agora ele é jogado na praia e ele tem que caminhar quilômetros até a cidade de Nínive, para então agora exercer o chamado. Seria muito mais fácil se ele não fugisse, mas ele resolveu fugir. E os problemas vieram. Escute isso. Se nós somos igrejas e temos um chamado, quando nós fugimos desse chamado, automaticamente eu estou me tornando um imã de problemas. E as minhas energias, os meus recursos acabam sendo desperdiçados. E daí qual é o pior? O pior é que a vida começa a perder o sentido, a beleza, porque quando eu não cumpro a minha missão, o meu chamado, eu perco também a bênção da plenitude da vida que só Deus pode nos dar. É por isso que o Mestre Jesus, o Filho de Deus, veio, se encarnou, nos ensinou a viver, e ele deixou algo muito claro que todos nós já memorizamos o versículo. Buscai, em primeiro lugar,
o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentados. Buscai primeiro o reino, buscai primeiro o reino, buscai primeiro o reino. A proposta do mundo é outra. A proposta do mundo é: buscai primeiro o prazer, buscai primeiro o dinheiro, buscai primeiro o ego, o egoísmo, aquilo que vai te satisfazer. Que se dane os outros. É a pregação do mundo. Cuida de você, viva você, esqueça os outros. E a proposta de Jesus: viva para os outros. Não seja egoísta, seja altruísta. Buscai primeiro o reino de Deus. Só que nos nossos dias, a lente do mundo, a visão do mundo, tem se impregnado de uma maneira tão terrível na igreja, que vivemos uma geração de crente frustrado, insatisfeito, sem alegria de viver. Gente que era para estar cheio de Deus, vivendo a pureza, a autenticidade do Evangelho e sendo luz, esperança para as outras pessoas, na verdade, nós estamos doentes. E o simples fato é: queremos viver a maneira do mundo, mas desfrutar das promessas de Deus. Isso nunca vai acontecer. Se você quer viver as promessas de Deus, viva o padrão de Deus. E o padrão de Deus é buscar primeiro o reino de Deus. Pastor Lediel quer dizer que então eu preciso estar todo dia na igreja? Não! Venha para se revestir, venha para se ajustar de acordo com a palavra, venha para viver em comunhão, ser lapidado na comunhão, mas viva o Evangelho todos os dias. Busque o reino de Deus todos os dias. E o que é o reino de Deus? Jesus já declarou: ame a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, receba esse amor de Deus e ame pessoas, ame pessoas, ame pessoas, ajude pessoas, lapide pessoas, cuide dos seus filhos, cuide do seu casamento, abençoe os seus parentes, abençoe os seus vizinhos, cuida de quem está ao lado de você na empresa, socorra, estenda a mão, faça o bem, ore, interceda, repreenda o mal. É isso é reino de Deus. E quando você faz isso, você vai encontrar a plenitude e a satisfação da vida. Meus irmãos, a palavra é clara e o chamado é claro. Aquele que nos chamou nos ama e Ele sabe o que faz sentido e o que vai gerar em nós a satisfação da vida. Mas se nós não obedecermos, não existe jeitinho. Não existe meios para tentar contornar a situação. Porque no mundo físico, no mundo da nossa realidade do dia a dia, você ainda consegue enganar pessoas e dar um jeitinho. Agora, de Deus não se zomba. Não adianta eu querer dizer que vivo uma espiritualidade pulsante, mas se isso não é autêntico, o mundo espiritual não acredita nas minhas mentiras vividas. O mundo espiritual não acredita naquilo que você parece ser nessas quatro paredes. Demônios não respeitam terno, gravata, biblão ou cabelão. Demônios, eles temem e tremem quando alguém é representante dos céus na terra. Daí sim, os demônios temem e tremem, tem que se bater em retirada. E que você seja essa pessoa, alguém que viva o chamado real e intenso. E eu falo mais. Nós só conseguiremos viver e cumprir o nosso chamado quando nós temos essa convicção de quem nós somos em Deus, o que é ser igreja. E aí, a gente olha o que o Senhor disse: recebereis poder e serão minhas testemunhas. Opa!
Nós temos níveis, então, de pessoas que estão seguindo Jesus. Tem o nível de pessoa que é testemunha, mas tem o nível de pessoas que é fã. O texto que nós lemos aqui lá em Mateus 28 diz que quando Jesus apareceu ressurreto, olha só, alguns que estavam lá para seguir Jesus duvidaram, mas outros acreditaram que Jesus havia ressuscitado. Tem muito tipo de pessoa que segue Jesus. No Brasil, 40% já da população, segundo o IBGE, é evangélico. Mas isso, faz diferença nenhuma. Por quê? Porque nós temos muito fã. Pessoas que admiram Jesus. O mestre Galileu, né, que veio, fez muito milagre e falou do amor lindo, lindo, lindo. Só que esquece que o mestre Galileu nos chamou para morrer por ele. Quem quiser ganhar a vida terrena, perdê-la-á. Mas quem perder a vida terrena por amor a mim, ganha-la. E é isso que nós precisamos entender. Escute isso. Em algum momento vai ficar muito claro que não tem como você ganhar nessa vida, ganhar os aplausos humanos, sem perder o céu. Se você desejar ganhar os céus e viver de acordo com os princípios do reino, vai chegar um momento onde você vai ser escrachado. Porque o mundo não vai entender. Como assim? Você vai perdoar? Você vai amar desse jeito depois que fizeram com você? Como assim você vai estender a mão? Como assim você vai ser generoso dessa maneira? Como assim? O mundo não vai entender. Porque a mentalidade deles é limitada, é terrena. Talvez alguns, quando estão lá no fim da vida, eles percebem que construíram seu castelo na areia. Toda a fama que conseguiram, todo o dinheiro que guardaram, todos os diplomas na parede, não serviram para nada. Na verdade, o que ele olha para trás, ele consegue enxergar, sabe o que é? É os filhos e os netos se degladiando para ver quem vai ficar com o bem. Nada de valor eterno. Construir um castelo de areia, a próxima geração vai se esquecer dele e não vai ter nenhum impacto daquilo que ele produziu durante a vida. É por isso que o Evangelho fala disso. O chamado de Deus para nós fala, é para a vida eterna, porque o que você faz para uma pessoa, quando você a transforma, quando você gera a esperança do Evangelho no coração, ela vai dar frutos de transformação nessa vida, mas ela garante a entrada no reino dos céus. Isso é o que vale a pena, e isso precisa chamar a nossa atenção. Isso precisa ser o que atrai o nosso desenvolvimento pessoal, os nossos recursos financeiros, os nossos recursos intelectuais, toda a nossa energia. Precisa estar concentrada em cumprir o nosso chamado, porque nós só temos essa vida para levar pessoas para uma eternidade. Na eternidade eu vou poder desfrutar para todo sempre da alegria de ver as pessoas que eu consegui levar, mas eu só tenho nessa vida para fazer isso. Você só tem essa vida para levar os teus filhos ao Senhor. Você só tem essa vida para levar o seu cônjuge ao Senhor. Você só tem essa vida para impactar as pessoas que estão ao seu redor com o Evangelho. Você só tem essa vida. E por mais que pareça que temos muitos anos, está aí uma pandemia mostrando que é jovem, é velho, não tem idade, não tem graduação, não tem conta bancária que garanta o nosso dia de amanhã. Portanto, é hoje que nós precisamos cumprir o nosso chamado. E aí, a vida se torna boa de se viver para cada um de nós. Amém ou não amém? O encontro com Cristo, ele me tira da zona de conforto e ele me leva a falar de Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver como isso faz sentido.
Porque está lá uma mulher em Samaria fugindo, se escondendo de todo mundo, porque era considerada piriguete de Samaria, não queria ver ninguém. E ela vai buscar água no poço meio-dia, quando ninguém vai buscar água no poço, porque o sol está de matar. Trazer uma água naquele calor, naquele sol, meio-dia, é louca. Todo mundo vai 6 da manhã, 5:30 da manhã, no máximo 7 da manhã. E ela está lá, não queria encontrar com ninguém. Mas ela encontra com Jesus. Na verdade, Jesus encontra ela. Jesus está lá no poço esperando só para tratar com ela. Interessante. Ela é uma neófita, no sentido de entender a espiritualidade que Jesus vai comunicar ao coração dela. Ela quer brigar por questões religiosas. Onde que é o lugar certo da adoração? Nós adoramos aqui no Monte Gerizim, vocês é lá no templo, tal. E ela é restaurada pelo Senhor. O Senhor fala da vida dela, e quando ela percebe que não está diante de nenhum homem, olha só, a primeira reação de alguém que recebeu só o início da fagulha do evangelho da esperança eterna. A mulher que queria se esconder, ela entra gritando em Samaria, dizendo: venham ver quem eu encontrei aquele que é o Messias. Um pouquinho do evangelho mudou o comportamento daquela mulher. E a gente tem um homem endemoniado, conhecido como Gadareno, porque é na região de Gadara, possesso por demônios, vivia entre os túmulos, ninguém conseguia prender aquele cara. Jesus vem, liberta. Um pouquinho do evangelho. Aquele homem diz: Jesus, deixa eu ir contigo. Eu quero fazer isso que os discípulos fazem, viver isso. Jesus olha para ele e diz: você vai viver, mas volta para a tua casa e faz alguma coisa. E o texto diz assim, que ele vai para Decápolis. Sabe o que é Decápolis? Não é o nome de uma cidade. Deca significa 10, eram 10 cidades. E por onde esse homem passa naquelas 10 cidades, ele fala: olha, eu estava endemoniado, ninguém podia comigo no sentido de se aproximar. Veio um tal de Jesus, me libertou. Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele muda vidas, Ele muda história. Quantos cursos de teologia esse cara fez? Quantas vezes ele leu a Bíblia? E ele fez. Qual é a nossa desculpa? Faz sentido a nossa desculpa, que estamos toda semana aqui ouvindo a palavra? Faz sentido eu arrumar desculpa, sendo que no meu celular eu posso baixar 10 versões da Bíblia e conhecer de ponta a ponta todas as histórias de Jesus? Faz sentido eu cruzar os braços e não fazer nada? Não faz sentido. Isso serve apenas, sabe o quê? Como uma luz de alerta. Se o meu coração não está ardendo para viver o meu chamado, a luz de alerta da minha vida espiritual está disparando. Acorda, desperta, se converta, muda de vida, se aproxima de Jesus, busque a face dele, porque é impossível receber um pouco sequer da fragrância desse perfume de Jesus e não querer viver isso todos os dias. Viva o teu chamado.